Fala, turma. Hoje eu vou sair um pouquinho do mundo dos fundos imobiliários e falar um pouquinho de ETFs. Se a gente investe direto lá fora ou se a gente pode investir aqui nos ETFs que a gente tem no Brasil, mas que replica os índices lá de fora. Obviamente eu não vou aprofundar o vídeo em todos os ETFs que nós temos, mas eu vou trazer um resumo de alguns, inclusive os que eu invisto. Vou trazer aqui para vocês, são 3 no momento, eu pretendo adicionar mais 2 para a minha carteira. E são 3 que eu tenho no momento. E eu vou falar sobre isso, falar sobre as diferenças tributárias que nós temos aqui no Brasil. Vou fazer uma simulação aqui, já tenho ela pronta aqui nos slides, uma simulação de investir direto lá fora, no ETF, nos 2 principais aqui, e eles vão servir como parâmetro aqui para a gente olhar os outros ETFs, que eu vou falar sobre esses outros ETFs que estão aqui, né? Mostrar as páginas também para vocês ali dos ETFs, para vocês mesmos depois pesquisarem. Para quem já está familiarizado, provavelmente já identificou as 2 páginas, né? Mas para quem não está, eu acho que o vídeo vai ser interessante até para a gente buscar diversificar um pouco o nosso patrimônio. Hoje eu tenho a minha carteira ali com mais de 80% em fundos imobiliários e a minha ideia é sempre ter 70 a 30. Então 70 de fundos imobiliários, 30 de ETFs. A renda fixa eu não considero, eu tenho renda fixa, mas é a minha reserva de emergência, então eu não considero, está lá numa reserva líquida, hoje rende bem porque a Selic está em 15%, mas eu não considero um investimento, só considero investimento aquilo que está por longo prazo, onde eu não pretendo vender, a não ser que surja de fato uma emergência em que a minha reserva ela não dê conta, né? Então eu tenho ETFs e fundos imobiliários. Está acima dessa porcentagem, hoje 30%, eu tenho um pouco menos, em torno de 18% em ETFs, porque os fundos imobiliários estão muito descontados. E acompanhando o mercado lá fora, eu vi pelo menos analista lá de fora falando que podemos ter uma correção no mercado americano. A gente olha a carteira do Buffett, por exemplo, e o caixa que ele tem é um caixa absurdo, e já está há um tempo esse caixa. Então talvez também seja um sinal ali de que ele também espera uma correção ali do mercado. Então eu sigo comprando os fundos imobiliários nesse momento, mas eu também invisto nesses ETFs lá fora, e é o que eu quero falar aqui com vocês, tá bom? Então, uma coisa que se discute muito é investir direto lá fora ou comprar os ETFs aqui no Brasil, o que é o melhor. E eu vou trazer um ponto aqui que a maioria das pessoas elas não comentam, falando aqui dos influenciadores ou analistas que falam sobre ETFs, que eles não comentam, né? Economistas também que falam dos ETFs, de colocar o dinheiro direto lá fora é a melhor opção, porque aqui no Brasil é legal para você começar, mas depois o ideal é você mandar para fora. Vou tratar sobre isso, será mesmo? Né? Vamos estressar o cenário aqui no Brasil para a gente entender, tá? Então vamos começar com o seguinte, né? Estou trazendo os 2 aqui, as principais diferenças tributárias e os ganhos que nós vamos ter. Com o IVVB11 e o IVV. Eles são a mesma coisa. Se a gente pega aqui o site, por exemplo, onde eu tenho o IVV, aqui está a carteira do IVVB11. Tá? Então, nós temos aqui o peso de cada ação que eles têm aqui dentro, são as 500 maiores empresas americanas. Então, nós temos a divisão de 7% hoje em NVIDIA, 6% em Microsoft, 6% em Apple e por aí vai. A gente tem uma carteira bem gigante aqui, McDonald's, Goodman, enfim, tem várias empresas aqui dentro com o seu peso aqui dentro. Então, tanto o IVVB11 quanto o IVV, eles replicam essa carteira lá. A diferença vem em questão tributária e na facilidade que nós temos em investir direto aqui e investir lá fora. Lá fora é fácil investir hoje também? Convenhamos, né? Abrir uma carteira lá fora hoje é muito fácil. Você abre na Avenue, para quem tem conta na XP dá para fazer diretamente na conta internacional da XP. A BTG eu não sei, mas eu imagino que pelo tamanho da BTG eles talvez tenham essa funcionalidade também. Então ficou muito fácil investir lá fora. Então, quais são as principais diferenças tributárias? Vamos começar por aqui. Investindo no IVVB11, a alíquota é de 15% sobre o ganho de capital. Você vendeu, 15% de imposto de renda. Muita gente às vezes confunde, e trouxe isso para deixar claro, o IVB11 ele não tem isenção de 20 mil em vendas, como tem as ações do Brasil. Então não é porque ele está listado na B3 que tem isenção aqui de 20 mil em negociações que você pode fazer ali no mês. Não tem, isso não existe. Você apurou, vendeu,
como é que você paga isso aqui, né? A apuração. Você paga mensalmente, como você faz com os fundos imobiliários, como você faz com as ações. Via DARF até o último dia útil do mês seguinte à venda. O IVVB11 ele não repassa dividendos aos cotistas, já que são reinvestidos diretamente aqui no ETF, por isso ele não paga. O IVV, eu já vou falar dele, ele paga trimestralmente. Assim, não é imposto direto para o cotista sobre esses dividendos, porém, esse dividendo recebido pelo fundo, ele já foi tributado lá na fonte em 30% nos Estados Unidos. Agora, eu coloquei aqui, né? Agora é preciso ficar atento. Isso era o que acontecia até então. Mas, como tem ali a discussão sobre uma nova regra tributária, é preciso ficar atento se não haverá mudanças nessa regra tributária, cobrando um imposto a mais no IVVB11 aqui no Brasil. Então nós temos os 30% dos dividendos que são cobrados lá. Como esse dividendo já é cobrado nos Estados Unidos, 30%, o mercado brasileiro, até aqui, ele entende, não precisamos cobrar de novo. Mas há uma discussão na regra, uma mudança tributária, de que os dividendos recebidos pelo IVVB11 poderiam também ser cobrados aqui. E se isso acontecer, aí o IVVB11 eu entendo que ele deixa de ser interessante. Hoje, pela facilidade, a minha opinião, já dou até aqui no meio do vídeo, é que o IVVB11 é interessante para quem investe pouco. Já vou falar mais sobre isso e o porquê. Mas se acontecer, aí o cenário pode mudar bastante, tá? Aí as principais diferenças tributárias. Investindo no IVVB, direto lá fora. Alíquota no Brasil, 15% sobre o ganho de capital, como no IVVB11, mas em dólar convertido para o real na data do evento, da venda. Também não tem isenção lá no exterior, dos 20 mil. A apuração é a mesma lógica do que eu falei ali em cima do IVVB11. O IVVB11 ele paga trimestralmente dividendos, mas 30% são retidos na fonte. Aqui vem uma outra questão. Um dos pontos que vai precisar se atentar caso invista lá fora é o imposto sobre a herança. Se tiver mais de 60 mil dólares nos Estados Unidos, os Estados Unidos eles cobram o State Tax, onde as alíquotas podem chegar até 40% sobre o montante. Quer dizer, você passa dos 60 mil dólares investidos, certo? Você tem ali uma alíquota que pode chegar a 40%. Obviamente, conforme maior for o patrimônio, maior vai ser essa alíquota, né? Então, você não tem filhos e tudo mais, não tem para quem deixar, pode ser que então investir direto lá fora, se você faz bons aportes, é mais interessante. Quando você vai enviar o dinheiro lá para fora, você ainda tem um IOF mais o spread cambial aqui, que a gente já vai fazer. Eu já vou fazer uma conta aqui, apresentar para vocês sobre essas diferenças. Então, invisto lá, invisto aqui, já vou dar os gerais, que é no próximo slide aqui, né? Qual dos dois ETFs ele então traz um retorno maior? Trará, não, né? Deixa eu voltar aqui. Traz um retorno. Deixa eu mudar isso aqui. Um retorno maior em 10 anos. Né? Aí a simulação que eu fiz aqui, eu não vou trazer toda a conta feita aqui, porque o slide ficaria muito grande. Mas eu fiz uma simulação, e que fique claro, isso é considerando os dados de hoje, e nada disso, obviamente, é uma garantia para os próximos 10 anos. Né? Estou utilizando dados passados. Dados passados não é garantia de dados futuros, não tem como garantir isso. Investindo 100 mil, período 10 anos, retorno a SP500, os dois, obviamente, os dois ETFs, 8% ao ano em dólar, um yield aqui de 1,5 ao ano, câmbio inicial de 5, variação cambial mais 1. Utilizei aqui, obviamente, um número mais conservador. Tá? A tributação do imposto de renda, 15% para o IVV, sobre o ganho de capital, dividendos reinvestidos. Então, está lá dentro, dividendos reinvestidos, 15% sobre o ganho de capital, ponto final, é isso. 30% de retenção nos Estados Unidos sobre os dividendos, 15% de imposto de renda Brasil sobre o ganho de capital, levando em conta aqui a variação cambial e o IOF de 1,1 na remessa, para o IVV. E aí eu estou ignorando aqui todas as taxas, porque vai depender da sua corretora, vai depender do momento que você vai fazer os aportes. Então, para facilitar a minha conta, eu ignorei essas taxas. Tá? O IVVB11, resumindo, ele retornaria 216 mil reais nesses 10 anos, já pagos, alíquota de todos os impostos já foram pagos. Já o IVV direto lá fora, teria um retorno de 238 mil, também já pagos. Mesmo a gente, aí veja só, mesmo tendo o IOF, o imposto de renda,
O IVV está retornando aqui 22 mil a mais que o IVVB11. Qual que seria o porém aqui? O IVV ele tem a maior complexidade declaratória e esse risco de state tax que citei anteriormente no slide aqui, né? Que existe por lá sobre a herança. Aí vem toda aquela questão. Tenho filhos, não tenho filhos, tenho alguém para deixar, não tenho alguém para deixar. É eu e a minha esposa, aí a tua esposa vai entrar na brincadeira também. Então tudo tem que ser analisado a individualidade de cada um. E aí que a gente vai para o último slide aqui. Afinal, o que fazer? Se você investe pouco por mês, eu entendo que investir nos ETFs listados na B3 é o suficiente. Você terá par do patrimônio de fato dolarizado, mesmo aqui estando no Brasil. E aí, por que eu entendo que essa é a melhor opção para quem investe pouco? Além dos custos de enviar o dinheiro para fora. Porque já tem gente aqui que vai alegar o seguinte, mas aí eu vou estressar bastante o mercado aqui, tá? Mas se o Brasil virar uma Venezuela, a gente está vendo o ETF, o STF, com algumas situações ali que há discordância entre advogados, se está certo ou se não está, quer dizer, se há discordância significativa, é um rumo que fica na dúvida se o Brasil judicialmente está num caminho legal. Nós já temos uma questão tributária aqui muito complexa, o que não traz tanto ânimo para empresas novas chegarem ao Brasil. Nós temos uma taxa absurda da Selic, e o governo atual reclamava antigamente, né, até ano passado, aí, que a culpa era do antigo presidente do Banco Central. Né? Agora é alguém indicado lá por eles, a reclamação incrivelmente parou. Né? Nós temos aí toda essa questão de o Brasil vai virar comunista, é um país socialista. Não vou entrar nesses méritos. Eu quero estressar o mercado para você decidir se dá para investir direto lá fora ou não para você. E aí vem a minha resposta aqui, né? Caso o Brasil chegasse numa situação de extrema pobreza, você tem condições de se mudar em definitivo para os Estados Unidos? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Porque é algo que eu vejo os influenciadores que falam de investir direto lá fora, muito sobre as vantagens que, obviamente, nós estamos falando de investir nos Estados Unidos, direto lá fora, você ter o teu dinheiro direto lá fora, só que se esquecendo de que 90% dos investidores no Brasil que estão investindo em ações, em ETFs, em fundos imobiliários, eles investem pouco. 2 mil parece ser bastante para você que investe 500 por mês, mas deixa eu te dizer, não é. Entende? E por que não é? Porque, veja só, se você está investindo aí 2 mil reais por mês, você vai mandar lá para fora. Você vai comprar mal e mal, lá dá para comprar fração, né? Mas mal e mal você compra uma cotinha do IVV. Mal e mal. E aí vamos imaginar que você vai fazer uma divisão da tua carteira aqui 50-50. Você quer 50% de ativos no Brasil e 50% de ativos nos Estados Unidos. E você faz aporte de 2 mil reais por mês. Olha, eu não estou nem falando de fazer de 500, você faz de 2 mil. Certo? Você vai fazer isso por 30 anos. Só que nesses 30 anos, a situação do Brasil está piorando. Está piorando. Porque a ideia de tu investir direto lá fora é tu ter teu dinheiro direto lá fora. E a situação aqui está piorando. E aí vem a minha pergunta. Você vai conseguir se mudar nesse percurso de 30 anos que você está investindo, se precisar se mudar? O Brasil, de fato, a pobreza atingiu limites absurdos, o Congresso faz o que quer, não respeita mais nada, empresas fechando, desemprego aumentando. Você vai poder pegar a tua casa, que digamos aqui que ela vale o quê? 800 mil reais? Vamos botar ali 800 mil? Você vai vender a tua casa, desconta dos 800 mil, corretagem, imaginando que você consiga vender os 800 mil, porque se o Brasil está nessa situação que eu estou forçando a barra aqui, são poucos que vão ter condições de comprar a tua casa, para começar esse valor. Então vamos imaginar que você vendeu 800 mil, desconta a corretagem, você vai pagar para o corretor que vendeu, desconta outros impostos que você vai pagar sobre o lucro que você vai ter, você está mandando dinheiro daí para fora, tem mais ali taxação que você vai ter também por mandar esse dinheiro para fora, te sobrou ali uns 500 mil reais, 450 mil reais, 500 mil, você vai converter isso em dólar, isso dá menos de 100 mil dólares. E ao longo desses 30 anos você conseguiu, nem deu 30 anos, você está indo embora antes, você conseguiu ter aqui, em 15 anos, passou metade do tempo você decidiu que ia embora, com uma carteira 50-50.
50 lá fora, 50 aqui no Brasil. Você decidiu que agora você vai embora, você tem ali investidos 45 mil dólares, que seria bastante. Para quem está investindo 2 mil por mês, 45 mil dólares é um baita patrimônio. Concorda? E aí você tem mais os teus 100 mil, vou arredondar. Então você tem 145 mil dólares. E aí você vai morar nos Estados Unidos com 145 mil dólares? O que você acha? O que você vai comprar lá? Não vai. Considerando aqui que você também conseguiu toda a documentação possível. Você tem a tua documentação legalizada, tá tudo redondo, tá show de bola. E aí? Vai viver com 145 mil? Vai comprar uma casa lá? A gente vê, eu vejo algumas pessoas lá mostrando que com 80 mil dólares, 100 mil dólares, você compra uma casa bacana, de classe média e tal, você vive legal, ok, gastasse teu patrimônio. E agora? Vai trabalhar com o quê? Você domina o inglês? Você fala bem inglês? Porque não é só o investimento em si. Tem todas as outras questões que não são faladas nesses outros vídeos que eu vejo o pessoal ali fazendo e falando de proteger o patrimônio. Então tem que mandar direto lá para fora. E esse pessoal que fala isso, que investe direto lá fora, os caras têm milhões. Eu não vou citar o nome aqui, mas você conhece os principais canais aqui no YouTube, onde o pessoal investe, mostra investindo direto lá fora, no que eles investem. Estamos falando de milhões de dólares investidos lá fora. Tá? Pega, por exemplo, eu vou citar aqui, o Charlão, né? O economista sincero, hoje está morando lá nos Estados Unidos. Foi difícil para ele ir para lá? Ele conseguiu toda a documentação para morar lá? Conseguiu. Você que investe 2 mil reais por mês vai conseguir? Não vai, é difícil. Né? Então essa é a parte que tem que refletir também. Não adianta só dizer, mas eu tenho meu dinheiro de fato nos Estados Unidos. Legal. Só que você ter o teu dinheiro, por exemplo, num ETF aqui no Brasil, mas que replica lá fora, também está protegido. Se você vai continuar morando no Brasil. A única proteção que você não teria é se o dinheiro dissesse, se o governo dissesse assim, eu vou confiscar os teus investimentos. Aí, de fato, não teria. Aí, de fato, aqueles 45 mil dólares que você tem lá fora é o que te protegeria. Mas aí vem de novo uma pergunta. Quanto tempo esses 45 mil vão sustentar a tua vida aqui no Brasil? Percebe? Então, obviamente, eu estressei bastante o cenário aqui no Brasil. Eu não acredito que isso vá acontecer, apesar de algumas situações que a gente vê, de chegar nesse extremo. Nosso Brasil, nossos políticos, eles são sempre assim, né? Ali, quando aperta o negócio, opa, isso aqui já não funciona. Precisamos voltar, pelo menos, um pouquinho mais ao centro do negócio aqui. Então, eu entendo assim que, se você faz aportes pequenos, tá? Esses ETFs que eu vou mostrar aqui, eles vão diversificar a tua carteira, vão trazer a proteção, questão de dolarização para a tua carteira também, apesar de que vai estar em reais, você acompanha o mercado americano, tá? Então você vai ter essa proteção. Pelo menos essa é a minha visão. Né? De repente você investe lá fora, você está investindo R$1.000 por mês, você converte em dólar, compra a fração de ação lá fora, tá tudo bem. Mas aí, leve tudo que eu falei aqui em consideração. Você vai se mudar do Brasil? Se apertar? Porque senão também não adianta. Você domina o inglês para ir lá e conseguir um bom emprego? Senão vai trabalhar para outros brasileiros lá fora, que é o que a gente vê. Que abre empresa e vai trabalhar lá. Né? Essas são questões que você tem que considerar também. Não é só o fato de estou mandando para fora e é o que importa. Você vai embora? Não, não vou. Então eu vejo que não tem muito sentido, para mim, pelo menos. Tá? E aí deixa eu falar dos outros ETFs. Eu falei do IVVB11 e o IVV, porque eles meio que já valem, o que eu falei aqui sobre tributação, eles meio que já valem aqui para esses outros ETFs aqui, tá? Então nós temos essas duas casas aqui, tanto a Investo quanto a Buena Vista Capital, que muitos devem conhecer, que eles possuem estratégias diferentes. Por exemplo, a Buena Vista aqui, que tem a lista de ETFs deles aqui, boa parte desses ETFs pagam dividendos mensais. Tá? Eu tenho, por exemplo, com eles aqui, dinheiro aplicado no QQI11, que ele acompanha a Nasdaq, certo? O mesmo ETF da Investo,
Desculpa, não é o mesmo ETF. É um ETF diferente, aqui é o STK11, mas que ele replica a mesma ideia, Nasdaq, só que aqui com esse ETF, que eu também tenho em carteira, a ideia aqui é aproveitar a valorização. A ideia aqui desse ETF aqui é eu receber dividendos mensais. Mas como é que eles conseguem pagar dividendos mensais se lá é pago trimestralmente, não é? Não é pago todo mês. Porque a gestão aqui da Buena Vista, eles compram aqui os 100 maiores empresas listadas, mas eles têm uma estratégia aqui com opções. Então também há um risco aqui com essa estratégia de opções. Eles se aproveitam de alguns momentos do mercado de alta ou baixa e há um risco. A gente vê aqui em questão de retorno da cota, né, esse ETF ele surgiu há pouco tempo. A gente vê que no acumulado em 25, ele surge em 2024, né, em junho. A gente vê que no acumulado aqui do fundo em 2025, da cota é de 1,86, né? E o retorno total de 17,8, porque ele estava distribuindo dividendos. Se eu olhar só a cota, percebe que eu não tenho uma valorização significativa. Então só a cota aqui, ela não tende a te trazer um retorno significativo. Aqui vai depender sempre da gestão de conseguir trazer um bom retorno com os dividendos. A gente olha aqui, por exemplo, dividendo pago, ó, Provento, 1,23, um yield anual aqui dos últimos 12 meses, agora que deu um ano, né? De 14,31, então a gente vê que é um retorno bem significativo, mas por causa dessa estratégia de opções. Eu te sugiro pesquisar como funciona essa estratégia de opções para entender se tu topa correr esse risco que a gestão traz aqui a mais para esse ETF ou não. E boa parte dos ETFs deles aqui, eles têm essa pegada. Aqui também, aqui a ideia é acompanhar as 500 maiores empresas, tá? É um ETF que também paga dividendo mensal e a ideia aqui é acompanhar as 500 maiores empresas. Então você tem que olhar para isso. Aqui nós temos outro ETF deles também, que acompanha os REITs americanos, né? Os real estates lá, que também paga mensalmente, tá? 0,96, 0,95, né? O yield, mas é a mesma ideia. Todos eles essa estratégia com opções. Então você, investidor, tem que estar a par disso aí. Meu outro ETF, que é esse aqui que eu falei, o QQI11, é o STK11 aqui não é, deixa eu ver onde é que tá, eu estava com ele aberto aqui, o STK11 que eu tenho, e eu tenho o IVVB11, que eu mostrei para vocês. O IVVB11 até agora trouxe um retorno de quase 140%, comecei a comprar ele em 2020, investindo direto aqui por tudo que eu falei. Eu não sou um cara multimilionário, né, que se der a situação azedar de vez no Brasil, pô, fica fácil para eu sair daqui. Certo? Eu sou um cara que tem, sim, um patrimônio significativo, sim, uma casa, valores investidos, mas nada que me faria dizer assim, vou converter tudo para dólares e vou morar lá com tranquilidade como eu moro aqui. Então eu vejo que investir diretamente aqui, nos ETFs, traz aqui a proteção que eu quero, questão de dolarização da minha carteira, e aí com esses ETFs da Buena Vista, traz essa questão de pagar os dividendos além dos fundos imobiliários. Então, se de repente os fundos imobiliários, questão de vacância aumenta, naquela situação que eu falei aqui no decorrer do vídeo, trazendo uma situação de risco maior para as empresas, não há um interesse tanto de locação, menos empresas chegando, né? Eu tenho esse outro ETF que ele vai me pagando, e aí eu tenho os ETFs, o STK11, o IVVB11, e eu também pretendo comprar ainda aqui outros dois ETFs, que é o... Deixa eu ver, tá aqui, né? Da Investo também. Esse ETF aqui, ele acompanha aqui o Bitcoin, né? É um índice que tem como objetivo acompanhar o desempenho do Bitcoin. Então também pretendo ter por aqui. Poderia ter diretamente numa carteira e tudo mais? Sim. Mas eu busco facilitar essas questões, até pensando na minha esposa, caso algo aconteça comigo. Né? Então se você é um gurizão, jovem ainda e tudo mais, pode ser que, né, comprar direto o Bitcoin seja interessante. Eu quero surfar a valorização desses ativos. Para quê? Para em momentos lá na frente, chegando aos 60, 65 anos, eu pego esses ETFs de valorização e eu vou picando eles. Eu já falei isso aqui em outros vídeos, em outro vídeo. Eu vou picando ele e vou vendendo e vou distribuindo daí esse patrimônio, vou pagar o imposto, obviamente, mas eu distribuo esse patrimônio em ativos que pagam dividendos. Aí nos ETFs que pagam dividendos e nos fundos imobiliários. Né?
Então eu pretendo ter esse OAT e também pretendo comprar em breve esse outro ETF aqui, que também é da Investo aqui, que também busca valorização. Ele acompanha daí as small caps. Então eu tenho um pouquinho de cada área, vamos dizer assim, né? Cada segmento aí, seja das maiores empresas, das Nasdaq, que são mais tecnologias, das small caps, tem o Bitcoin. Então eu pretendo ir buscando investir nesses ETFs aqui. Serão 5, né, ao todo que eu terei em carteira. A gente vê que ele retornou desde que ele surgiu aqui 25, quase 26%, está perdendo um pouquinho para o Ibovespa, porque esse ano o Ibovespa em 25 deu uma boa recuperada, mas no longo prazo, para mim, eu não tenho dúvidas que, porque pelo fato de ele acompanhar o câmbio, além das empresas americanas, ele tende a superar, né? Inclusive aqui o Ibovespa. Então é outro ETF que eu pretendo ter na minha carteira. Ele acompanha a variação cambial aqui da moeda americana, né? Então são esses ETFs que eu tenho, né? Tem talvez quem está mais familiarizado, ele vai dizer o seguinte: pô, Jader, mas se tu pega esse ETF, deixa eu ver aqui, não, esse ETF, o STK11, e compara com a SP500, não estaria de certa forma concentrado, porque se a gente olha as empresas aqui que o ETF ele tem em carteira, né, a gente vê aqui que olha só o peso, né? Nvidia 18, Microsoft 15, Apple 12. Então, pô, tem uma concentração significativa nesses ETFs onde o SP500 também tem. A gente vê aqui, ó, Nvidia 7, Microsoft 6, só que percebe que aqui o peso é menor. Né? E aqui eu tenho 500 empresas, lá são 100. E lá é só tecnologia. Aqui, se eu começar a ir mais para trás, a gente vê que ó, ExxonMobil, Walmart, Johnson Johnson, a gente começa a ter outras empresas aqui dentro. Então eu entendo que as minhas carteiras elas trazem essa diversificação para mim. Né? Então, assim, esses são os pontos que eu vejo que o investidor ele precisa levar, né? Essas considerações aqui. De fato, se vai mudar do Brasil, se não vai, porque se vai ficar aqui e tu vai ter lá teus 30 mil, 40 mil dólares investidos lá fora, o resto foi confiscado, não vejo isso acontecendo, mas foi confiscado, dá um drama o Brasil todo, você não vai se mudar daqui. Teus 40 mil dólares, eles vão te ajudar por um período bem pequenininho. Então, são pontos que eu vejo assim que para o investidor pequeno e médio, esses ETFs, não esses que eu coloquei, estou falando desses ETFs que estão listados na Bolsa Brasileira, esses aqui, né, você tem de renda fixa, mas falando aqui da renda variável global, no longo prazo, né, aqui tem o ETF também, né, o Alug aqui, que também pega o mercado imobiliário, os REITs americanos, só que ele não rendeu muita coisa aqui não, né, desde que ele surgiu em 2022, se eu não estou enganado, trouxe um retorno bem ruinzinho aqui, não paga dividendo esse ETF, ele replica, reinveste automaticamente aqui. Mas enfim, para quem quer estar exposto ao mercado americano, à variação cambial, eu vejo que esses ETFs que eu mostrei aqui, da Buena Vista aqui também, né, a gente pega esses ETFs que estão aqui, são excelentes formas, né, de você poder diversificar a tua carteira com facilidade, comprando os ativos na B3 e facilitando. Eu vejo que nós vamos ter muitos ETFs ainda surgindo por aqui, né? Já tem ETF de fundo imobiliário, que aí eu não vejo muito sentido, né? Porque você precisa entender o que está dentro daquele ETF, dentro daquele fundo imobiliário. E é uma listinha pequena, nós somos um mercado muito pequeno. Então eu vejo que é mais interessante para fundo imobiliário você investir diretamente nos fundos, e para diversificar a tua carteira com exposição lá de fora, você consegue, por esses ETFs que eu mostrei aqui, uma tranquilidade também, né? E dolariza a tua carteira, expõe ela lá fora. E para fechar aqui, para quem fica dizendo, tem duas pessoas específicas aí que ficam o tempo inteiro dizendo que não vale a pena investir em fundo imobiliário, que eles não trazem o retorno que traz esses ETFs. Traz sim. Só que você não precisa dividir entre só ETFs e só fundo imobiliário. Você pode ter isso tudo no mercado. Por isso ficar tendo essa birra para vender um produto. Eu falo de fundo imobiliário, nem por isso eu fico aqui excluindo os ETFs ou falando mal de ETF. Longe disso. Esse ETF que eu mostrei ali, o Alug, por exemplo, um retorno ridículo, pífio, ruim. Tem outro ETF aqui que, se eu não me engano, é um ETF que acompanha a economia global, né? A última vez que eu olhei, vou até confirmar agora aqui, a última vez que eu olhei, era um ETF que também o retorno era ruim. Deixa eu ver aqui, ó, retorno de 26%.
Deixa eu só ver quando é que ele surgiu. Deu uma melhorada, né? Ó, em janeiro 22. Cara, eu tenho fundo imobiliário aqui que retornou 40%, 38%, 45%. Tem um de logística que retornou quase 50%, considerando que a cota está amassada. A hora que essa cota subir, com a Selic caindo, que uma hora vai acontecer, esse ETF vai ter um retorno muito maior. E aí tu dá uma olhada nesse fundo imobiliário, perdão, que eu tenho, vai ter um retorno muito maior que esse ETF aqui. Estamos falando de um fundo imobiliário versus um ETF que replica o mundo. Só que não é por isso que eu vou falar mal dos ETFs, né? Tem ETFs que vão trazer retorno maior, outros um pouco menor. Então você pode ter uma exposição em todas as frentes. O ETF veio para facilitar a vida do investidor, tá? Então vamos parar com esse negócio de ficar criticando o fundo imobiliário para vender um serviço de ETFs, como se só isso servisse, né? Então fica aqui esse vídeo, curte o vídeo se você gostou, comenta, de repente você já investe também em ETFs, se investe direto lá fora. Pode trazer aqui, de repente, a opinião também nos comentários a respeito de tudo que eu falei aqui, tá bom?